Advogado, político, historiador, colecionador de arte. Nasceu no berço de uma família tradicional madeirense. Boémio no Funchal e em Coimbra, disciplinou-se quando a guerra do ultramar o mobilizou para o norte de Angola em 61. Casado, Rui Nepomuceno partilhou clandestinamente com a mulher uma belíssima história de amor, tendo por testemunha a tenda no mato em pleno conflito militar. Como antifascista, militou na oposição democrática e subscreveu em 69 a polémica Carta a um Governador, onde, entre outras críticas ao regime, reivindicava a democracia e a autonomia política para a Madeira. No cumprimento do serviço militar, tenta ainda movimentar-se politicamente. Em Angola, em 62, adere então ao Partido Comunista por convite de Manuel Alegre. De regresso a Portugal, termina o curso de Direito. Com a família, fixa-se depois no Funchal, onde desenvolve uma vasta atividade profissional, política, literária e até desportista, pois foi presidente da direção do Clube de Futebol União entre 72 e 74. No campo político, o seu destino estava traçado com a Revolução de Abril e ingressa a direção do Partido Comunista Português na região. Foi durante décadas o rosto do partido na região autónoma, mas estranhamente nunca fez parte do Comitê Central. Aos 64 anos continua comunista, mas sobretudo um homem de cultura, fascinado pelas ideias e pelas artes. Boa noite, doutor. Como é que um menino nascido num berço de família pequeno-burguesa chega a comunista? Olha, nós somos nós as nossas circunstâncias. Eu, de facto, fui um bocadinho boémio e depois de perder 3 vezes o antigo 5º ano do liceu, o meu pai pôs uma opção. Bom, se queres continuar a estudar, vais para o colégio interno. Fui para o colégio interno católico, no Porto, colégio Almada Garré, onde, cá estão as circunstâncias. Um agente da fábrica do meu pai, era um senhor Meira. Uma fábrica de bordado. Sim, mas era agente lá, no Porto, e ele ia-me buscar todos os domingos, era um velho republicano, tinha sido amigo do Afonso Costa e inimigo visceral, quer da padralhada, entre aspas, quer de Salazar, do fascismo. E facilmente fui percebendo que havia censura. Fui percebendo que não haviam partidos políticos. Fui percebendo que os trabalhadores não podiam fazer greve. Fui percebendo que vivia numa ditadura opressiva. Esse homem fez-me isso. Mas isso, daí a ser comunista, ainda levava uma grande distância. Muito rapidamente, por um certo oportunismo, porque nós saímos só ao domingo, mas os meninos, queques, como eu era nessa altura, davam um dinheirinho, saímos na Conferência de São Vicente de Paulo, ao sábado, para levar as molas aos pobres. Eu sabia que havia pobres, falava com eles, mas nunca tinha vivido, nunca tinha entrado, nunca tinha visto a dura realidade do Porto então, as ilhas do Porto, o bairro da Ribeira do Porto. Tudo aquilo me causou, digamos, uma forte impressão. Que depressa entrei em crise religiosa porque o diretor do meu colégio, que era presidente da Câmara da Cruz Vermelha do Porto, a quem eu pedi proteção para uma criança, a quem me afeiçoei, que os pais eram de paraculosos, eu precisava de um preventório. Um dia disse-me assim, mas o menino não leva dinheiro a essa gente. Continue-se com isso, continue-se com a caridade. Eu disse, o quê? Esta gente tanto fala em cristianismo, em solidariedade, em dignidade, em amor pelo mais fraco, tratam assim. Bom, entro em crise religiosa e havia lá no Colégio Aluno Externo o meu grande amigo e editor, hoje no Porto, Jorge Araújo, teve muitos anos preso, que já pertencia à Juventude Comunista, à UEC, nessa altura chamava-se UEC. Então aproveita-me naquela crise existencial e dá-me os primeiros livros de Marx para eu ler. Mas levei anos, repare, isto passou-se em 57, se não me engano, e só em 61 é que eu entrei no Partido Comunista, porque havia aquela coisa do stalinismo que me desagradava. Mas enquanto está aqui na Madeira, antes do seu pai o enviar para o Porto para ver se a Boémia não termina, pelo menos se conseguia... Eu consegui, porque dei a minha palavra, e como tem moço que sou, bom, não sei, eu não acredito muito nos signos, mas dizem que é do meu signo do touro, sou pertinaz, e prometi-lhe que nunca mais chumbava. E a verdade é que fui o único aluno do meu curso em Coimbra
que nunca chumbou, nem sequer uma prova escrita. Mas aqui na Madeira, o que é que o levava a ser tão boêmio? Nessa Madeira do quê? Dos anos 50? Meu Deus, repare, eu era muito amigo do Dr. Nicolau Borges, que era noivo da minha irmã. Nessa altura eram donos do Hotel Savoy, onde fazíamos uma vida noturna, enfim, aprendi inglês muito bem. Era muito bom aluno em inglês e francês, com os ingleses e com os franceses, mas no resto era mau aluno. Embora gostasse da história e tal, gostava de certas coisas, gostava de ler também. Lia muito, comecei por ler, claro, como toda a gente, histórias aos quadradinhos, do papagaio, do Tintim, do Ronron, essas coisas, lembro muito bem disso. Depois passei à fase do Emílio Salgari, fugia das aulas para ir para a biblioteca ler Emílio Salgari. Mas mais tarde, teve doente, 6 meses doente, e felizmente, meu padrinho ofereceu-me um livro, ofereceu-me uma obra completa do Júlio Dias, começo por aí. E depois comecei a ler compulsivamente tudo, e há um homem que me marca profundamente. Leio a obra inteira nessa altura do Ferreira de Castro, um professor de neorrealismo, pessoa que mais tarde, muitos anos depois, fui amigo dele. E então li sei lá, a Eternidade, que é o problema da vida e da morte, li A Terra Fria, li... Mas, nessa altura começa a ter alguma consciência social, portanto, aqui na Madeira estava aliado... Completamente estava alienado. Tudo o que era questões sociais? Sim, pouco me diziam... Embora saiba que na sua casa, na casa dos seus pais, havia os pobres que lá iam e o doutor até tinha o seu pobre. Sim, a minha mãe fazia caridade, porque era católica, por caridade. Mas meu pai era um bocadinho diferente. Ou seja, se quer que eu diga muito rapidamente, sempre me habituei ao pluralismo de ideias, porque a minha mãe era uma pessoa monárquica, conservadora, ligada à vida social, ligada às artes, tem um bocadinho a minha inclinação para a arte, praticando como dever de católica, enfim, a esmola, digamos, a caridade. Meu pai era ao contrário, era um homem que se fez, um homem que veio do povo, era um homem republicano e era um homem que tinha um profundo respeito, um grande respeito pela dignidade de toda a gente. Meu pai ensinou-me, desde pequenino, que o homem mais pobre é um ser tão importante como eu sou, ou como ele era. E, portanto, essa dignidade é-me dada pelo meu pai. Entretanto, a saída para o Porto acaba por ser a sua primeira carta de alforria, entre aspas. Portanto, sai da ilha e está por sua conta. Sim. Um pouco isso. E depois, Coimbra. Coimbra é o grande salto, ou então é a continuação? Coimbra é uma maravilha, vou dizer porquê. Eu tive a sorte de pertencer àquela geração da transição entre a Coimbra romântica e alienada, do fado, do álcool, das bebedeiras, das destilatas, da paródia. É muito interessante que eu alinhe nisso, para uma Coimbra que também faz uma transição já para uma certa consciência política. Estávamos à beira da guerra colonial,